Após publicação do presidente americano Donald Trump, muitas personalidades cristãs conservadoras o criticaram. Quando política se mistura com messianismo, nasce um falso evangelho. A imagem é perturbadora não porque envolve um político específico, mas porque flerta com algo perigoso. A tentação humana de colocar um homem no lugar de Jesus. E isso não é novo. A história sempre tenta fabricar salvadores, mas só existe um que carrega esse nome com legitimidade. É verdade que líderes políticos podem acertar, podem defender valores, promover liberdade religiosa, proteger princípios morais. E quando fazem isso, justo é reconhecer. O problema não é admitir acertos, o problema é transformar acertos em idolatria. Quando um líder é retratado como um Messias que cura, salva, ultrapassa a fronteira da gratidão e entra no território da adoração indevida. E nenhuma figura pública merece esse lugar, nem à direita e nem à esquerda. Cristo não divide o seu trono, não terceiriza o seu papel, e o povo de Deus não pode confundir gratidão com devoção. Honre quem merece honra, apoie quem defende o que é justo, mas não entregue a nenhum homem o lugar que pertence somente a Jesus. Eu agradeço a Deus por sempre nos mostrar a verdade, por sempre fazer questão de nos mostrar que a palavra dele está certa. Hoje apareceu na internet uma foto de um homem, um político, uma imagem vestido como Jesus e se desenhando como um Deus. Depois de eu ter visto várias e várias pessoas, inclusive cristãos aqui no país que eu tô, falando que esse homem era um ungido enviado de Deus. Gente, Jeremias 17,5. Maldito o homem que confia no homem, que confia no braço humano, que se aparta do Senhor. A gente está vivendo numa época totalmente polarizada em visões políticas. Não há nada de errado, nós temos que sim, como eu sempre digo aqui, apoiar causas que não vão contra a palavra de Deus. Mas nunca podemos endeusar um líder. Porque só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Olha, tantos americanos que eu vi aqui dizendo que ele era um enviado de Deus, um ungido do Senhor. E de repente esse homem manda uma foto cometendo o grave pecado da blasfêmia, do sacrilégio, da zombaria contra Deus. Eu não vou ficar aqui brigando por política, não é isso não, gente. Só estou falando para vocês, meus irmãos cristãos, parem de idolatrar líderes dessa terra. Porque eles todos, sem exceção, são falhos. Igreja, para de ficar brigando por causa de líder tal. Começa a brigar pela causa do evangelho e pelos órfãos e as viúvas. Porque você endeusa esses políticos e olha no que dá. De repente, bum, ele comete uma blasfêmia dessa. Quero ver, cadê o ungido do Senhor agora? Obrigado, Senhor, por sempre nos mostrar a verdade. E que a verdade de Deus reine. E que o seu reino chegue sem demora para essa terra. Betinho, você está com o pé na esquerda. E você que disse isso, você está com o pé no inferno. Você não passa de um fariseu e de um hipócrita. Você não é de direita e muito menos cristão. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque semana passada eu fiz um vídeo não apoiando as falas do Trump que diz que ia exterminar uma nação. Aí eu recebi algumas críticas e algumas pessoas que falam que é de direita dizendo que eu estava com o pé na esquerda. Não. Você que fala isso, você está com o pé no inferno. Inclusive o Trump voltou atrás, horas depois, dizendo que não ia tomar mais essa atitude. E agora essa imagem aqui. Olha essa imagem, isso aqui é blasfêmia. E você que é cristão, você que é direita, você vai apoiar uma imagem dessa que o Trump soltou agora? Faço essa pergunta para você. Eu já apoiei o Trump várias vezes com ações que ele fez contra o Camilei, contra o próprio lixo do Maduro. Sempre apoiei. Agora, atitudes como essa aqui, eu não vou apoiar. E você que fala que é cristão e que é de direita, não pode apoiar isso. Porque senão, não é eu que estou com o pé na esquerda, não. É você que está com o pé no inferno. O cantor Isaías Saad escreve: o evangelho não se curva a poder humano. Cristo não divide sua glória. Ou ele é tudo, ou algo está profundamente errado dentro de nós. Que Deus nos livre de transformar homens em ídolos.
pecados e nos traga de volta ao centro, a cruz. Que erro fatal é se colocar no lugar de Cristo. Isso não é força e nem símbolo de autoridade, é puro engano. E todo engano espiritual tem consequência. Só existe um Deus e Senhor, e é diante dele que todo joelho se dobrará e toda língua o confessará. Um seguidor pergunta a Nicolas Ferreira o que achou da publicação do Trump. E ele escreve: sem necessidade. Acho que ele achou o mesmo, tanto que deletou. O comentarista político Rodrigo Constantino comenta após Donald Trump apagar a publicação e tentar se justificar. O presidente Donald Trump causou uma celeuma, deixou as redes sociais em polvorosa ao publicar uma imagem em que ele está no papel de Jesus Cristo. Pegou muito mal, teve péssima repercussão, eu mesmo postei, né? Eu gosto do governo Trump, mas isso foi muito desnecessário e olha que eu peguei leve. Desnecessário é pouco, né? É blasfemo mesmo. É algo absolutamente de mau gosto. Bom, ele apagou a publicação pela repercussão negativa e respondeu a um repórter o seguinte, que foi ele mesmo que publicou, mas que a intenção dele não era substituir Jesus, mas sim se colocar como médico dos outros, que ajuda os outros, e ele mesmo reconheceu: eu ajudo os outros. O Trump talvez precise de um pouco mais de humildade, né? Mas enfim, o meu ponto aqui é chamar a atenção para a postura de jornalistas, que às vezes as pessoas não entendem, né? Eu, por exemplo, sou trumpista, sempre defendi o Trump, porque eu acho que ele é um bom presidente e muito, muito melhor do que as alternativas democratas, do que Joe Biden, do que Kamala Harris, do que Obama e por aí vai. E política é a arte do possível. Mas antes de eu ser trumpista, eu sou conservador. Então, os meus valores conservadores falam mais alto do que qualquer lealdade a um político. Eu entendo o Marco Rubio ficar calado. Ele é parte do governo. Eu entendo o J.D. Vance ficar calado. Ele é o vice-presidente. Mas eu e qualquer pessoa com meu perfil, ou seja, comentarista de política, jornalista, mesmo que admita um viés de direita e tudo, não acho que deveriam ficar calados numa hora dessas. Deveriam criticar, porque é muito condenável a publicação dele. E antes de ser trumpista eu sou conservador, e antes de ser conservador eu sou católico. Então, realmente, eu tenho que me manifestar ao observar uma publicação absurda dessas do Trump, e que andou comprando briga com o Papa, né, também, e criticar, e chamar a atenção que talvez a coisa esteja indo longe demais, subindo a cabeça, uma espécie de narcisismo, de egolatria, não sei. Mas isso não é legal, isso não é bom para o governo, e isso tampouco é algo elogiável do ponto de vista de um conservadorismo cristão. Então que bom que ele apagou, tentou se justificar, mas deveria ser mais humilde, pedir desculpas, falar que viajou na maionese, que jamais deveria ter se comparado de alguma forma a Jesus, e aí seria melhor, né? Mas deu munição para a turma toda da esquerda, para a turma toda da oposição, que faz coisas muito piores, que são hipócritas na hora de criticar, mas que dessa vez criticaram com razão, infelizmente.